Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Dalmo Marins, fundador da Lidere com D, mestre em gestão para competitividade, e falando aqui em nome da Comunica RH, nesse espaço de empreendedorismo e liderança, trazendo aqui pessoas que têm essa veia empreendedora e que são líderes e que podem contribuir aí com muita informação para quem também está tentando ou está pensando em seguir essa trilha, esse caminho. E hoje eu trago aqui o Iago Iuli. O Iago vai se apresentar, mas eu já adianto, ele é o diretor de marketing, o CMO da Hunter, uma jovem empresa que o Iago vai explicar melhor para a gente como é. Mas, Iago, bem-vindo, agradeço aí a você pela disponibilidade do tempo e conta um pouquinho para a gente, primeiro, quem é o Iago? Bom dia, pessoal, tudo bem? Antes de tudo, é um prazer estar falando aqui para vocês, né? Falando um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre a minha trajetória profissional, né? Acho que uma coisa que eu sempre falo, no Brasil tem muita gente que está no foco, né? Muitas pessoas que são ali à frente de grandes empresas, à frente de grandes veículos, que têm essa oportunidade de falar e, teoricamente, as pessoas que estão em ascensão não têm um espaço assim de fala tão uma certa visibilidade para a gente poder contar um pouco dessa história, tá? Minha trajetória profissional, né? Quem é o Iago, como o Dalmo falou? A minha formação acadêmica é em comunicação social, né? Publicidade e propaganda, inicialmente, depois eu fiz algumas especializações, designer, marketing digital, comunicação integrada, então, tudo que fosse para uma vertente de comunicação e que integrasse a comunicação, né? Sempre foi o viés que eu procurei seguir na minha vida profissional. E aí, depois eu fui descobrindo ali uma certa experiência grande e uma afeição pelo marketing digital. E aí eu fui unindo, né, toda a minha experiência de comunicação com esse viés de marketing digital, da comunicação, trazendo com que a gente pudesse otimizar os canais, né? Sempre foi o meu foco, né? Fazer a otimização dos canais, esquecer esses métodos que a gente chama dos métodos certeiros, que são certeiros em vendas, que possam trazer sempre. Eu nunca gostei dessas certezas absolutas, né? Eu sempre busquei trazer ali o que funcionava na prática. Então, eu fui correr atrás desse conhecimento para que eu pudesse ser um profissional cada vez mais valioso, onde eu pudesse estar incluído ali. Maravilha. Iago, então conta para a gente aí como é que começou, né? Como é que você teve essa vontade de deixar de ser funcionário para passar a ser aí um empreendedor? Conta as tuas experiências aí, a Hunter, a tua primeira experiência, como é que foi aí a tua caminhada no empreendedorismo? Legal. Então, assim, o meu viés empreendedor, ele veio muito cedo, né? Veio desde a faculdade, né? Como a comunicação social quando eu entrei na faculdade de comunicação social, eu percebi que ela era uma área muito subjugada. As pessoas não valorizavam como deveriam por ser uma área difícil, né? Assim como diversas outras áreas. Então, eu tinha na cabeça que, para eu ser um profissional diferenciado, eu tinha que buscar a prática, além da teoria. E aí vem um viés empreendedor que todo mundo que se formava ali junto comigo buscava ser muito bom ali na teoria, na sala de aula e tal, e eu excedi um pouco isso. Desde o meu segundo período na faculdade, eu tinha uma espécie de agência, né, que atendia pequenas empresas, que atendia pequenos empreendedores, porque do lugar de onde eu vi aqui no Rio de Janeiro, né, mais especificamente ali em São Gonçalo, a gente não conseguia dar acesso a uma comunicação de qualidade para quem estava começando, para empresas que estavam começando, para profissionais que estavam começando. Então, eu queria ser uma espécie de consultor para essas pessoas, né, que pudesse levar ali a comunicação, principalmente digital, para um outro nível. Porque muito antes até da pandemia, eu já batia numa tecla que eu julgava muito importante, que eram as pessoas estarem num ambiente digital, né, de forma para adquirir os clientes, para aprender, para fidelizar os clientes deles ali, né, para ter uma audiência qualificada. Isso era uma coisa que eu sempre falei desde o início da minha faculdade. Então, eu quis me especializar nisso. Então, eu não deixava só o meu viés teórico, né? Eu ia para a prática, eu montei essa agência junto com um outro amigo, que na época foi meu sócio junto na faculdade, isso eu estava no segundo período. Então, ali foi minha primeira experiência empreendedora, batendo de porta em porta, oferecendo serviço,
conhecendo as pessoas para adquirir experiência, muitas vezes oferecendo serviços gratuitos mesmo para poder adquirir, né, essa experiência que eu queria, para poder depois a gente, né, montar uma agência realmente mais robusta. E aí eu fui galgando ali na minha carreira profissional. Eu consegui, através disso, conhecer pessoas. Uma delas foi o Dalmo, né, numa experiência profissional que eu tive dentro da JCDecaux, que é a principal agência de OH do mundo, né? Para mim foi uma experiência enriquecedora demais. Então, quando eu fui para a JCDecaux, quando eu conheci a JCDecaux, foi também através de uma experiência de empreendedorismo, e na época essa minha agência estava crescendo e eu fui para lá prestar um serviço, e aí na época a gente tinha ido tão bem, a gente conseguiu se mostrar tão bem naquele serviço que a gente acabou sendo contratado ali como estagiário na época, depois eu fui assistente, e aí eu fui galgando ali a minha história dentro da empresa, né? E isso foi me possibilitando conhecer novas pessoas, né? Buscar novos espaços profissionais, sempre através de me mostrar um profissional diferenciado, né? Assim, aliando a experiência teórica de conhecimento que eu tinha, né, nas minhas formações acadêmicas, mas a minha experiência prática era muito grande. Eu comecei muito novo fazendo na rua, na prática, nas empresas, o que as pessoas só estavam aplicando na teoria dentro da sala de aula. Então, isso me ajudou muito. Todas as empresas que eu chegava, eu conseguia ser um profissional que tinha 1001 utilidades, né? Eu não só tirava foto, eu não só gravava, eu não só escrevia, eu conseguia ser uma espécie de agência dentro dessas empresas, né? Eu sempre tive esse pensamento de dono, né? Esse pertencimento ali de você ter o sentimento de dono dentro das empresas, para mim sempre foi muito importante. Então, eu sempre pensei, eu preciso ser uma empresa dentro da empresa onde eu estou. Então, o empreendedorismo, para mim, também começou desse jeito. Eu tinha que ser um profissional diferenciado para conseguir espaços profissionais melhores, e aí até que um dia eu consegui, né? Hoje estou aqui na minha empresa, né? Através dessa minha trajetória profissional, e foi através de toda essa experiência que eu fui adquirindo com o tempo ali, mas foi super importante esse empreendedorismo desde cedo ali para mim, né? Teve coisas aqui que você falou que são bem interessantes. Uma delas é essa questão de você prestar até serviço gratuito, né? Veja, muitas vezes as pessoas não sabem como adquirir experiência. E às vezes você prestar um serviço, seja um voluntariado, ou até mesmo oferecer gratuitamente algum conteúdo, seja em redes sociais, né? A gente está falando aqui de marketing, seja em redes sociais, é super importante para você ganhar essa autoridade para a futura, e não só autoridade para você vender depois o seu serviço, mas também para você se sentir mais seguro, ganhar experiência, ganhar confiança e partir para outros desafios. E um segundo ponto que eu achei bem interessante é que você falou dessa questão de procurar ser uma agência, né, dentro das empresas onde você trabalhou, que é essa questão do intraempreendedorismo. Então, muitas vezes a gente fala de empreendedorismo só daquela pessoa que acaba abrindo um negócio, né, fundando uma empresa, criando uma startup, mas o intraempreendedorismo também é super importante, né? E aí agora, dentro desse modelo, né, que você criou, né, em parceria aí com outros sócios, eu queria que você falasse um pouco sobre o modelo da Hunter, o que é a Hunter e como que vocês chegaram, né, nesse modelo para acreditarem que isso daí existia mercado para essa empresa. Legal. Só pontuando isso que você falou, acho que a forma mais prática de você se tornar autoridade em um assunto é fazendo, né? Você conhece muito da teoria, mas você precisa aplicar isso no seu dia a dia, você precisa aplicar isso nos seus clientes, você precisa aplicar isso para as pessoas que estão próximas a você, para você ter realmente a segurança de poder fazer isso para outras pessoas. Eu sempre tive isso na cabeça. Então, eu adquiri muita experiência fazendo, porque eu sabia todo o conteúdo daquilo ali teórico. Mas na prática, principalmente quando a gente fala de marketing digital, a gente fala aí das plataformas em Ads, né, Google Ads, Face Ads, eu sabia toda a teoria disso, mas eu não sabia se eu conseguiria alcançar os resultados que eu queria efetivamente.
e muitas vezes eu fui fazer isso de graça para poder adquirir experiência. Então, pontuando isso, acho que é super importante para qualquer um que pensa aí em empreendedorismo, em audiência qualificada, em se tornar autoridade em algum assunto, isso é vital. Falando um pouco da Hunter, o nosso modelo de negócio no início, né, a gente veio a partir da ideia do meu sócio, que hoje é CEO da empresa, que é o Bruno Grilo, que tinha ali uma inquietude, né, numa maneira de buscar um investimento seguro e rentável. Isso a gente está falando de 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, mais ou menos. E ele tinha alguns veículos, né? Quando nós nos juntamos, eu, ele e o Cisne, para uma conversa assim, sem segundas intenções, eu tinha alguns carros, o Cisne também, e ele tinha mais veículos do que a gente, e ele já acreditava, já tinha enxergado que no mercado existia um modelo que não era formal, que era você alugar um carro para uma pessoa que trabalharia com aquele carro, né? Os aplicativos de mobilidade na época estavam em alta, então tudo isso veio veio uma vontade dele de crescimento, onde ele tentou achar uma empresa onde ele pudesse fazer essa metodologia de investimento, deixar os carros dele, essa empresa fizesse a gestão e ele só colhesse ali o valor de locação, né, o lucro dele em cima daquilo. Só que não existia nenhum modelo próximo a ele. Ele procurou até big players aí do mercado, mas ninguém fazia isso. Então ele juntou essa ideia num e-book central, apresentou para a gente. Nessa época eu era coordenador de comunicação e marketing numa grande empresa de marketing cultural aqui do Rio de Janeiro. E aí a gente sentou, eu achei muito interessante, era um desafio enorme, porque realmente eu ia abrir mão de uma carreira profissional estável naquele momento, construída assim com um bom tempo de trabalho, e aí a gente ia realmente aportar num sonho, né? Porque até então aquilo era só um sonho, a gente não tinha uma segurança, uma base sólida. Mas eu sempre tive muita vontade de ter um negócio meu, né? Desde cedo. O sócio, que hoje é o diretor financeiro, Cisne, idem, e o Bruno tem uma vertente empreendedora também muito forte. Então, foi uma junção de um time ali que tinha uma inquietude muito grande. A gente foi atrás desse modelo de negócio para poder validar, para fazer o MVP. Nós nos juntamos os nossos veículos. Um pouco depois eu pedi saída dessa empresa onde eu estava, o Cisne também, o Bruno, e efetivamente nós fomos à luta ali com a Hunter, né, para ver se isso era um modelo validado para lucro, para efetividade no mercado, que a gente poderia realmente resolver uma dor no mercado. E graças a Deus, depois de 3 anos e meio, a gente, no primeiro ano ali, foi um ano de MVP, validação, lembrando que a gente esbarrou numa pandemia logo no início, no nosso primeiro ano de empresa. Então, eu usei toda a minha experiência em marketing digital para a gente poder fazer as curvas dentro desse formato onde a gente queria fazer a locação, né? A gente usou toda a habilidade que a gente tinha de empreendedorismo, e a startup ela facilita muito, né? As metodologias de startup, elas são totalmente adaptáveis de um dia para o outro, de uma semana para outra, diferente de uma grande empresa onde existe uma série de processos, de cadeias, de gestores, onde você tem que adaptar, às vezes, algum processo. Então, a gente conseguiu se sair bem dentro do possível, né? No ápice da pandemia, e aí a gente vem, nesses 3 anos e meio, tendo muito sucesso aí com o nosso modelo de negócio. Então, vocês na verdade, começaram assim, pouco antes da pandemia, né? Foi, efetivamente. E a pandemia afetou o negócio de alguma maneira, seja positiva ou negativa, porque a gente está falando aí do aplicativo, né? A gente teve um tempo aí de uma restrição maior logo no início, né? Com a questão do lockdown, onde as pessoas diminuíram o trânsito nas ruas, até em função do trabalho remoto. Isso aí teve mais algum obstáculo? Quais foram os obstáculos aí que vocês enfrentaram nesse início e que enfrentam hoje ainda, né? Os obstáculos mudaram, são os mesmos? Os obstáculos, assim, falando do nosso negócio, eles são, eu digo assim, a startup ela tem um modelo de negócio muito interessante, muito bom, muito adaptável, mas os obstáculos parece que eles se adaptam a gente também, né? Então, a gente sempre tem que se reinventar. Não existe zona de conforto para negócios como o nosso, e eu acho que também para outras startups. Os nossos desafios, eles são diários mesmo, não tem jeito. A gente tem que sempre estar... eu falo que nós somos muito incomodados, e é isso que leva a gente cada dia mais ao sucesso da empresa. No início da pandemia, ali, foi praticamente com 6 a 8 meses de existência da Hunter, começou o lockdown, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, que eram as praças onde a gente já operava. Então, assim, foi muito difícil para a questão de adaptação de equipe,
né? Nós tínhamos uma equipe aí próximo a 20 funcionários, mas a gente usou da nossa experiência digital, né? Eu trouxe esse meu viés de comunicação e marketing integrado de forma digital, e aí eu falava para eles no início, olha, a gente precisa navegar no mar onde as big players não estão. O que isso quer dizer no nosso modelo de negócio? Todas as locadoras tradicionais, elas seguem um modelo onde existe uma locação de balcão, né? Você vai lá, você quer alugar um carro, você vai no site, você olha as categorias, você teoricamente faz uma reserva e você vai no balcão efetivar essa retirada, conhecer o restante ali do seu processo. A Hunter, desde o início, ela trabalhou com um processo, vamos botar 80% digital. A gente construiu o nosso sistema na base de um CRM, onde a gente tratava todo o cliente ali, toda a base de dados de uma maneira totalmente digital, e a gente tinha um chatbot automatizado. Então, eu conseguia linkar anúncios num chatbot e eu conseguia atender inúmeras pessoas por dia, não tinha limite. Eu podia atender 1.000 pessoas de forma simultânea. Então, a gente foi investindo cada vez mais nessa ferramenta para que a gente não dependesse efetivamente de ter uma porta aberta e receber as pessoas, porque a gente sabia que a gente não ia conseguir competir com esses players logo de cara. No início da pandemia, isso afetou a gente porque a gente não tinha a procura das pessoas mais. As pessoas não queriam alugar os carros porque você não conseguia ir para a rua. Só que a gente conseguiu parcerias estratégicas, e aí eu falo que isso é o valioso de uma startup, é você conseguir se adaptar muito rápido. A gente conseguiu parcerias estratégicas com os principais aplicativos de entrega, de logística, de tudo que era possível ser feito com um veículo, para que a gente pudesse linkar os nossos motoristas com essas plataformas de forma direta. Então, todo mundo que alugava na Hunter, teoricamente, não precisava buscar uma maneira de trabalho. Teoricamente, essas pessoas já tinham uma maneira de trabalho. Eles alugavam um carro e a gente praticamente entregava para eles assim, olha, você aluga aqui, você trabalha aqui. E a gente só quer que você pague o aluguel em dia para poder ficar tudo certinho na nossa relação. Mas a gente já dava para ele todos os caminhos, então a gente conseguiu ter sucesso, porque a gente se adaptou muito rápido, né? A gente fala, na época a gente fez um gabinete de crise, a gente todos os dias tinha reuniões pontuais para saber qual era a situação do nosso estado, do município, do país, como a gente ia se adaptar, e a gente conseguia linkar isso muito bem, graças a uma fácil adaptação do nosso modelo de negócio e as metodologias digitais, que foram os nossos pilares, né, desde o início da nossa empresa. Eu arrisco a dizer que se nós tivéssemos metodologias processuais um pouco mais burocráticas, um pouco mais alinhadas com o que é tradicional do mercado, talvez na pandemia nós não conseguíssemos sobreviver. Então, isso foi um desafio para a gente. Hoje, o nosso desafio é crescimento, né? A gente passou por isso muito bem, né? Eu sempre falo que a pandemia, para algumas empresas, foi o fim da linha, para nós foi um potencializador, né? A gente cresceu mais de 100% no ápice da pandemia. A gente fez o levantamento agora, na semana anterior, o nosso sócio financeiro apresentou para a gente que em 2 anos a gente cresceu 376% como empresa, né, que é um modelo que está muito alinhado com a startup, com crescimento exponencial. Então, hoje o nosso desafio é realmente explorar expansão das praças, para onde a gente tem uma operação muito grande em São Paulo já. A gente tem aqui a nossa matriz no Rio de Janeiro, que a gente está migrando agora início de 2023 para São Paulo. A gente quer atingir agora BH, sul do Brasil, então a gente agora, o nosso desafio é expandir o nosso modelo de negócio pelo Brasil mesmo. E esse modelo, deixa eu ver se eu entendi, na verdade ele surgiu por uma dor que vocês tinham. Vocês tinham veículos e queriam alugar esses veículos, mas queriam ter uma, vamos dizer assim, uma segurança de que esse aluguel seria efetivamente pago. Então, hoje, o que a Hunter faz é, além de alugar, ela também capta investimento para ter esses carros e repassar esses carros para os motoristas de aplicativo. É isso. E esses carros vêm de onde? É possível fazer algum investimento na Hunter para fazer essa... para proporcionar aí a compra desses carros? Como é que é esse modelo? Legal. Surgiu efetivamente disso, de uma dor que a gente tinha,
e a gente tinha, na verdade, assim, alguns conhecidos, poucas pessoas que buscavam, o que despertou na gente o interesse nisso. Algumas pessoas, nós mesmos, tinham carros e outras pessoas queriam uma rentabilidade segura, mas só tinham dinheiro. Então, despertou em nós um insight que nós poderíamos tanto ter os veículos agregados à nossa plataforma, quanto as pessoas que têm dinheiro transformar esse dinheiro em carro, porque seria um investimento atrelado a um ativo. E né? renda. Em renda passiva, que é o que todo mundo busca, né? Com segurança hoje em dia. Então, esse desafio que a gente enxergou inicialmente, que hoje a gente está muito mais maturado, está muito mais maduro sobre isso, é efetivamente conectar um veículo a pessoas que precisam de um veículo para trabalhar. E não necessariamente hoje a gente tem uma plataforma, né, robusta, que você pode ir lá agregar seu carro, a gente faz toda uma gestão sobre aquele modelo de veículo, existem contratos, existem várias formas, mas nós nos tornamos uma holding, né, hoje em dia, praticamente, que temos no nosso guarda-chuva uma empresa que é uma consultoria de investimentos. Se você tiver um dinheiro onde você deseja fazer um investimento em renda passiva com segurança, a gente consegue transformar esse dinheiro num veículo. Esse ativo, ele é um ativo do investidor, e isso possibilita que a gente alugue esse ativo para um motorista de aplicativo, consequentemente. Isso gera renda passiva. A Hunter tem um FII, né, tem um percentual em cima disso, e o investidor ele rentabiliza o dobro daquele dinheiro praticamente. Na maioria dos nossos contratos, o payback geralmente é de um ano e meio, e a gente rentabiliza mais do que 100% em cima do dinheiro que a pessoa aporta conosco. Tá? Então, existe sim um jeito hoje de não só colocar o seu carro, mas colocar o dinheiro, e a gente transforma isso em um veículo, em um ativo, ativa isso na nossa plataforma, né? Faz a gestão dessa metodologia, e aí esse dinheiro volta para o investidor, né? Para o mutuário, que a gente chama, como um investimento, como rentabilidade, renda passiva, que é o que todo mundo chama, todo mundo busca. Hoje a Hunter, ela oferece esse método sem dor de cabeça para o investidor, ele só coloca o carro ou o dinheiro, a gente faz toda a gestão aqui dentro, entendeu? Maravilha. E me fala, como é que você hoje, né? Você falou que você deixou aí, abriu mão de uma carreira que você estava tendo na iniciativa privada, mas como contratado. Como é que você hoje se sente numa posição de liderança? E como é que é o modelo de gestão de pessoas que vocês adotaram aí na Hunter? Legal, não, legal perguntar isso, porque isso foi um desafio para mim, cara. Assim, eu não julgo que, apesar da veia empreendedora e do desafio como negócio, eu me julgo, no momento que a gente resolveu fazer toda essa aposta, eu me julgava preparado, porque para a minha bagagem profissional, eu tinha uma bagagem suficiente para assumir essa posição, mas não de liderança. Acho que isso, para mim, foi um desafio, foi uma coisa que eu vim aprendendo com o tempo. Ainda tenho muito que aprender, né? Acho que nós que temos papéis de líderes dentro das empresas, nós somos praticamente o espelho desses liderados, né? Dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros. Então, isso é um desafio para mim diário. O nosso modelo de liderança é um modelo de uma hierarquia horizontal, onde a gente dá autonomia para todas as posições que existem aqui dentro da empresa, né? A gente tem os cargos, né, tradicionais, mas assim, todo mundo sabe que o papel principal aqui é o bem da empresa, né? Existe um coração aqui dentro que precisa continuar batendo, existe uma força que precisa continuar se fazendo aqui para que a Hunter possa crescer sempre, e isso não depende só da diretoria, não depende só do gerente, não depende só do gestor. Depende da base da pirâmide até o topo da pirâmide. Eu enxergo que muitas vezes depende muito mais da base do que do topo. O nosso papel de liderança é guiar, é orientar, né, é trazer as ideias, é tirar o que eu falo bastante é as pessoas que estão em posições operacionais, às vezes elas não conseguem ter a clareza que às vezes um gestor consegue ter por não estar na operação no dia a dia. Então ele consegue contribuir com algumas ideias que podem parecer ideias geniais e tal, mas não são. É porque efetivamente a pessoa está fora da operação. E ela, por ser um líder, por fazer um trabalho ali de acompanhamento, ela é uma pessoa um pouco mais preparada para isso. Mas que não torna isso como modelos tradicionais que a gente tinha antigamente, né? O chefe dando ordem, direcionando. Eu não enxergo desse jeito, a gente aqui na Hunter não enxerga.
E eu acho que é isso que torna a gente muito ágil no dia a dia. As pessoas têm autonomia para tomar as decisões. As pessoas conhecem o que a gente faz, conhecem até onde elas podem ir e elas têm autonomia. Se elas precisarem de ajuda, aí elas recorrem a um gestor, a um diretor, mas isso dá muita agilidade no dia a dia. Uma coisa interessante, né, que você falou é exatamente essa questão, né, de você ter o conhecimento, né? Então você já tinha aí o conhecimento técnico, mas não necessariamente você tinha os conhecimentos, as competências de soft skill para liderar. E é bacana porque isso aí traz a questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da autoavaliação, da pessoa saber quais são as suas limitações, porque a partir desse momento, quando você descobre isso, quando você tem a noção exata disso, você consegue melhorar, você consegue saber o que você precisa melhorar para poder se tornar um bom líder. E aí eu acredito que é exatamente isso daí seja um dos fatores que ajuda a fidelizar os funcionários, né, da Hunter, né? Com certeza, com certeza. Esse acompanhamento, cara, eu julgo, assim, vital. Eu acho que nós, né, eu, por exemplo, que abri mão de boa parte da minha vida para um conhecimento profissional mais técnico, não necessariamente tive um acompanhamento tão voltado para uma área de desenvolvimento de pessoas. Então, eu não consigo chegar, né, no fim ali de uma trajetória profissional, né, bacana, com conhecimento em ambos os lados. É muito difícil isso, né? Ou, assim, existem pessoas que conseguem, mas para mim, eu tinha que ser um profissional muito técnico, muito conhecedor, muito capacitado na minha área. A gestão de pessoas, ela veio com o tempo. E para mim, hoje é um desafio enorme, porque é muito mais fácil você gerir um processo, você gerir uma ferramenta, você gerir ali alguma metodologia do que gerir pessoas, né? Gerir pessoas, você realmente precisa ter algumas competências, você precisa ter uma maturidade, você precisa ter uma capacidade emocional muito bem desenvolvida para que em dado momento você consiga ser um líder ali que vai ajudar, que vai conseguir contribuir, que vai inspirar, porque eu acho que o desenvolvimento das pessoas vem muito da inspiração. Eu mesmo me inspiro em vários líderes que eu tive ao longo da minha trajetória profissional e não necessariamente foram os líderes que tinham a maior capacidade técnica, mas eram pessoas com uma capacidade emocional, com uma capacidade de acompanhamento, de preocupação com o seu desenvolvimento muito grande. Isso é uma coisa que eu acho que a gente só consegue adquirir fazendo mesmo, sabe? Tendo um acompanhamento de um coaching de carreira, de uma pessoa que consiga acompanhar a gente na área de RH, né? Hoje a gente tem aqui dentro da Hunter, a gente está estruturando uma área de RH mais robusta, então ter uma pessoa que possa ser voltada para o desenvolvimento pessoal de cada profissional aqui dentro, eu julgo super importante, né? Porque nem todos os dias a gente acorda totalmente motivado, totalmente... E, assim, essas são questões de liderança que, às vezes, um líder engajado, que presta mais atenção nesses pontos, ele pode ajudar ali o colaborador, né? Eu acho que isso é super importante. Não me julgo a pessoa, acho que ideal ainda para fazer esse tipo de acompanhamento. Acho que realmente tem que ser profissionais, como conheço você, como conheço alguns outros profissionais, que possam auxiliar essas pessoas, né? E uma coisa, agora, já para a gente finalizar, mas um negócio interessante que você falou, que eu gosto de pensar o seguinte, que a gente gerencia processos e a gente lidera pessoas, né, que foi o que você trouxe. E a Hunter também, ela está muito ligada na parte digital, na parte tecnológica, né? Mas qual é o papel que você vê das pessoas para o desenvolvimento do negócio? Total, não, total. Porque, assim, nós na Hunter, desde o início, hoje a gente tem um jeito de chamar a nossa metodologia, né? A gente fala muito de ESG. Nossa, ESG está envolvido com o meio ambiente, está envolvido com a questão ambiental e tal, mas não é só isso. O ESG, ele está muito ligado a uma questão da economia circular, né? De uma economia que consegue se alimentar de forma sustentável e consegue linkar todas as pessoas no ecossistema. A Hunter, ela possibilita que o investidor rentabilize, que o colaborador possa ter uma condição de trabalho, uma qualidade de trabalho melhor, que o motorista possa ter uma oportunidade a um veículo que talvez nunca ele tivesse na vida dele, né, sem um mínimo de dinheiro ali para ter um financiamento, talvez. Então, assim,
a questão do ESG na Hunter é muito forte, internamente também. Então, o papel da pessoa, principalmente numa metodologia de startup, é vital, porque talvez numa empresa tradicional nós tivéssemos que ter 300, 400, 500 funcionários para dar conta da operação no tamanho que a gente tem hoje. E nós não temos essa quantidade de funcionários. Então, a pessoa saber que ela faz parte do processo, que ela tem esse sentimento de pertencimento, eu julgo que é vital para a capacidade de desenvolvimento dela aqui dentro. Ela sabe que o processo depende dela, né? Depende do trabalho dela, da produtividade dela, mas também ela precisa ter a qualidade necessária de vida para que isso possa acontecer. Né? Nem sempre as 8 horas de trabalho, as 12 horas de trabalho, como a gente está acostumado numa maneira tradicional, elas são produtivas num sistema desse. Às vezes você tem um regime home office, você tem um regime híbrido, você tem um regime linkado a não mais horas de trabalho, mas produtividade, a entregas. Então, essa capacidade de desenvolvimento disso com as pessoas, né? E eu falo porque, assim, a gente sempre constrói isso do líder, né, do líder de cada setor, com as pessoas. A gente não impõe isso nos setores. A gente, olha, a gente precisa chegar nesse resultado. Vocês conseguem colaborar com a gente? O que vocês acham ideal para a gente conseguir chegar nesse resultado? Então, acho que isso ajuda a ter esses talentos com a gente, ajuda a desenvolver eles com a gente e ajuda eles a ter esse sentimento de pertencimento também ali, né, da Hunter. Né? Eu pertenço àquele processo. Então, isso eu acho que é muito inspirador assim, para quem trabalha, seja colaborador, seja líder. Né? Maravilha, Iago. Eu agradeço aí o tempo que você dispensou para a gente, para conversar aqui com a Comunica RH, falando sobre empreendedorismo e liderança, um jovem líder. Deixo aí as palavras finais aí para você se despedir. Show. Obrigado, sempre muito agradecido por poder ter um espaço de fala. Como eu falei no início, é super importante, né, pessoas que não estão ali em veículos de ascensão poder ter espaço de fala, porque no Brasil a gente tem muitas pessoas boas fazendo muitos bons negócios, muitas soluções criativas, muitas empresas que são disruptivas. Então a gente tem que valorizar quem está aqui, a gente tem que valorizar o brasileiro em si, os empreendedores que estão aqui, porque é um desafio ser empreendedor no Brasil. Então, a única coisa que eu tenho para fazer é agradecer o espaço e que a gente consiga sempre inspirar novas pessoas a vir para esse modelo de empreendedorismo, o modelo de startup, são coisas que estão trazendo aí uma disrupção no mercado tradicional muito positiva, tá? E muito obrigado, Dalmo, por sempre aí me dar uma oportunidade aí a gente estar conversando junto. Bom, pessoal, eu agradeço aí ao Iago e nos vemos, então, Só um minuto. Vamos trazer o Iago aqui também. Então, nos vemos numa próxima entrevista aqui nesse espaço para falar sobre empreendedorismo e liderança. Obrigado a todos. Valeu, um abraço.